tá? E Então vai. antes que eu comece, que já tá começando, né? Eu queria agradecer a todo mundo que visualizou, curtiu. Eu não sei se compartilharam, né? Mas eu quero agradecer muito. Eu sei que foi pouco, foi muito pouco, mas pra mim foi gratificante porque eu não sabia que ia ter tanto algum retorno, entendeu? Então eu quero agradecer a todo mundo que viu, visualizou, curtiu. Viu, pelo menos acho que 10 minutos, porque acho que nem eu assistiria 2 horas ou 1 hora e 40, mas antes de começar mesmo, eu quero agradecer a todo mundo que fez isso por mim. Eu sei que a maioria foi pelo WhatsApp, mas quero agradecer mesmo assim a todo mundo. Cara, eu quero no caso bem interessante a respeito da discussão. E que bom que gostaram, né? Porque a gente tá aqui, a gente sabe que pelo menos a gente não tá falando sozinho. Ainda tem alguém ouvindo, que importa isso. E espero que curtam os próximos episódios, terão mais. E é isso. Não, eu só queria agradecer mesmo porque eu sei que no primeiro vídeo foi muito corrido, eu tô iniciando aqui, mas eu quero deixar registrado bem no início que eu quero agradecer muito. Quer iniciar, amigo, ou eu posso iniciar? Bom, não, eu inicio. Bom, para quem está chegando agora, eu sei que a gente pode estar um pouco atrasado com relação ao assunto, mas hoje a gente vai falar sobre duas coisas, dois grandes. Não quero falar duas bombas, né? Porque é foda. Acontecimento? Mas eu Evento? quero falar sobre dois grandes eventos que aconteceram por uma coincidência, eu imagino, pelo menos, que foi Barbie e Oppenheimer, né? Que estrearam no mesmo dia. Sim. E ambos foram, pelo menos ao que eu consegui constatar até então, um grande sucesso, né? O que é muito louco, porque são dois filmes completamente diferentes, com propostas completamente diferentes, mas que é interessante, e acho que a gente já pode até entrar nesse assunto, em que a gente tem uma personagem muito controversa, que é a Barbie, né? Uma protagonista feminina, muito controversa, tem aquelas pessoas que amam, tem aquelas pessoas que odeiam, o próprio filme fala um pouquinho sobre isso. E a gente tem também o filme do Oppenheimer, que é um homem, olha só, dois protagonistas, um homem e uma mulher. Um homem, outro personagem, só que real da história, mas que também foi muito controverso, que muita gente ama e muita gente odeia, o que é bem louco se a gente for pensar bem. Então não sei não sei assim se realmente foi uma coincidência dos filmes estrearem juntos, mas deu muito certo no fim das contas, né? Muita gente fez maratona dos dois, o que é bem legal, mas são, como eu falei, são filmes com propostas completamente diferentes, que tem uma carga emocional também completamente diferente. Quando a gente tem um que vai muito mais para a questão da crítica a comportamentos socioculturais, não só femininos quanto masculinos, a gente sabe que a Barbie ela é um verdadeiro ícone quando se trata de feminismo, quando se trata de patriarcado e blá blá blá. E já Oppenheimer não, é muito mais uma questão de humanidade e como certas coisas que o ser humano fez ao longo da história mudou todo o cenário mundial. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões. Claro que vão ter muitas outras, né? Mas principalmente isso, tá? Amigo, tu quer começar com o quê? Com Barbie e Oppenheimer? Eu quero já dar os dados consolidados que Barbie teve um orçamento inicial do filme de 130 milhões, mais ou menos, e arrecada 1 bilhão 440 milhões, que eu acho é muito dinheiro. Tendo a mentalidade de que eu não achava que fosse fazer tanto sucesso, porque quando eu assisti ele pela primeira vez eu não consegui ver esse sucesso que todo mundo já tava vendo, porque apesar de eu ser a pessoa que sou, eu acho que já não iria gostar mesmo. O filme, ele vai encaminhando ali pro lado feminista, machista, sabe? Pelo amor de Deus, eu não. Eu hoje em dia ainda não consigo lidar muito bem com isso. Apesar de que não é sobre isso, mas na minha mente sempre vai ser isso. Mas tirando algumas coisas ali, eu acho que o filme é bom. Pra quem gostou, muito bem, muito obrigado. Mas eu vou ter que discordar de tudo que acontece ali. Mas assim, deixa eu te perguntar. Vamos do início, né? Para quem não assistiu Barbie, o que eu acho difícil, mas Barbie vai contar uma história distópica, na verdade, sobre a boneca Barbie que vive na Barbilândia, né? Onde a Barbilândia é dominada pelas Barbies, então tem todos os tipos de Barbie possíveis
ali. E a gente também tem os Kens, que são partes, que são par, né, das Barbie. E aí a gente tem e aí o mundo da Barbie passa por uma revolução quando a Barbie, protagonizada pela Margot Robbie, ela começa a ter pensamentos que a Barbie não teria, né? Ela começa a pensar em morte, ela começa a sentir fome, ela começa a ter estria, ela começa a acordar de mau hálito, algumas situações que não condizem com a realidade dela, então ela embarca ali numa jornada para descobrir e resolver esse problema, né? Mesma coisa com o Ken também, né? Ele entra nessa jornada. Uhum. Mas vamos lá, quais são os problemas que tu acha que Barbie tem, assim? Primeiro que eu acho que eles estão querendo consertar algo, eu não vou dizer assim, inconsertável, mas por hora não tem como consertar. Porque eles entram num tema sem pé, sem cabeça, achando que eles fazendo isso, eles vão conseguir resolver tudo. Não vão conseguir resolver tudo. Porque até hoje em Não dia. resolveu o que tu fala? Sobre a questão de direitos iguais. Não teremos isso. Hoje em dia não vamos ter isso. Óbvio que tem pessoas que estão lutando isso, vão conseguir, mas não agora. Eu acho que se eles focassem um pouco mais em outras coisas, acho que talvez eles saíssem melhor. Eu tô falando do filme em si, entendeu? Porque eles falam assim, não, temos que resolver isso, temos que abrir os olhos, no caso das crianças, né, que é o futuro da nossa geração. Mas assim, uma coisa é contada no filme, outra coisa é a realidade de uma família, que ainda assim se tem aquela visão de que o homem é quem trabalha. Casa? Isso, é o pai de família, é o quem trabalha, é o que sustenta, e a mãe é quem cuida. Aí tu vai no cinema assistir um filme, dizer que isso não é o certo, mas não, deixa do jeito que tá. Aí só que eles ficam teclando na mesma tecla, dizendo, não, vamos mudar. Não, por hora eu acho que isso é perca de tempo, na minha opinião, né? Óbvio. Tá bom, entendendo isso, tu acha que Barbie deveria ter ido pra outro rumo? Qual? Não, porque quando eu fui assistir Barbie, eu não sabia que era um filme político ou algo assim. Eu achei que. Ideológico, né? Eu achei. Não, ele vai ser do tipo outros filmes generalizado da Barbie, porque Barbie é um filme de criança. No entanto, já classificaram o filme com 12, 14, aí é meio estranho, né? Aí teve toda essa polêmica. Eu fiquei, ora, mas cadê a fantasia, as princesas, sabe? Não, contaram uma história do tipo assim, ela virou humana e vamos tentar consertar o mundo. Porque eles pensaram assim, olha só, vamos pegar esse tema, essa Barbie, ou seja, todo mundo conhece, vamos tentar consertar algo que ainda continua errado e sempre vai continuar errado, porque não tem como mudar uma visão de uma menina de uma hora para outra. Isso tem que ser, vai demorar muito tempo, Não é um filme que vai mudar a cabeça de uma criança de 7, 8 anos, não vai mudar, porque ela vai ver sempre o homem ali que trabalha, que sustenta. Não tem como ela ver o mundo do tipo, a mulher trabalha, a mulher sustenta, a mulher é quem manda, a mulher que vai mandar no mundo. Não, hoje em dia não tem isso. Óbvio que tem algumas revoluções, temos sim algumas mulheres em cargos grandes, mas é muito pouco. E outra, não tem competição para essas mulheres, entendeu? Não tem competição, tipo, tem mais homens para preencher a vaga do que mulheres, justamente por causa disso, pelo fato de que isso já está estabelecido. Agora esse filme pega e diz que isso é errado. Eu acho que isso é errado dizer que é errado. Não, tá certo. Deixa os homens lá tomando conta e as mulheres. Não que eu seja machista, né? Imagine, de jeito nenhum. Entendi. Assim, minhas impressões iniciais de Barbie, né? Primeiro que eu fui assistir o filme, acho que da mesma forma que tu, é o filme que eu não tinha muitas expectativas. Eu acho que eu tava empolgado para assistir, mas muito mais para o que vão falar de Barbie? Assim, definitivamente não é uma adaptação de algum dos filmes clássicos da Barbie. E aí saiu o trailer, né? Realmente sobre a boneca Barbie, sobre a importância da boneca Barbie. Fui assistir o filme, assisti o filme 2 vezes, né? O primeiro eu não gostei do filme, não gostei mesmo. Achei que era
caricato demais, que era zoado demais, que era forçado demais. Ainda acho, pô, tipo, eu assisti o filme uma segunda vez e algumas coisas que pra mim me pareceram forçadas, são de fato forçadas. Uhum. Principalmente quando a gente fala do Ken. Apesar de, não tô dizendo que eu não gosto do Ken, o Ken eu acho que é um dos meus personagens favoritos daquele filme. O Ryan Gosling consegue pegar esse personagem e a gente conhece o Ken como um personagem muito plano, né? Ele é apresentado pra gente literalmente como um personagem. Ele é o Ken da praia, sabe? Ele não tem nenhuma função, ele não tem nenhum trabalho. Assim, ele trabalha na praia, mas ele não é tipo salva-vidas, ele não é o Ken salva-vidas, não, ele é o Ken da praia. Uhum. Então, ele é um personagem super plano que vai ganhando uma profundidade muito grande. E que, apesar de muita gente não focar nisso, mas assim, o que é o ser homem no mundo atual? E eu acho que o filme ele mostra muito bem isso, só que, claro, de uma maneira exagerada. Ele exagera muito em muitos momentos, né? Quando ele vai para os Estados Unidos e ele vê a imagem do homem masculino e o homem chefe, o dono da porra toda, e aí ele traz essa cultura para Barbilândia e aí tudo muda muda tudo. E aí a gente chega na Barbie. A Barbie também ela é um pouco disso. Ela começa como uma Barbie como uma personagem plana, né? Tanto que o próprio nome dela é Barbie estereotipada, que ela realmente não é uma Barbie que tem função. Inclusive, durante a crítica que eu vi, o nome dela é Barbie estereotipada porque imagina uma Barbie. Tipo, se tu imaginar uma Barbie, tu vai imaginar a Margot Robbie, basicamente. Então é a loura dos olhos azuis, magrinha, que tá com um sorrisinho assim o tempo todo. Essa é a Barbie, por isso que ela é Barbie estereotipada. Eu achei isso bem interessante. Tiveram coisas que eu gostei muito no filme, tiveram cenas que são interessantes. Isso da parte da Mattel eu acho muito legal. Tem algumas falas no filme que eu acho que são bem carregadas, mas eu acho que a maior crítica que eu tenho a fazer do filme é que, assim, poderia ter sido qualquer outra boneca, poderia ter sido qualquer outro, não precisaria nem ter sido focado em uma boneca, poderia ter sido uma mulher que vive em um mundo que é dominado por mulheres e aí de repente ela vai para o mundo real e descobre que não é bem assim, e aí a gente tem algumas questões que são discutidas com relação a patriarcado, machismo, feminismo. Isso me incomodou, porque não é como se, a Barbie não é tão importante assim. Tem uma ou duas cenas que eles falam sobre a Barbie, mas a trama central não gira em torno da Barbie em si. Não acho que gire. É um filme que fala sobre patriarcado, é um filme que fala sobre machismo, fala sobre um monte de coisa, mas tá aí a Barbie. Qual que é o ponto? Qual que é a Barbie disso tudo? Poderia ter sido qualquer outra pessoa, poderia ter sido qualquer outro boneco, poderia ter sido qualquer outra coisa. Mas só que escolheram a Barbie por uma questão financeira, porque queriam. Tu falou que o filme custou quanto? 130. E o filme faturou quanto? 1 bilhão e 400. Tá entendendo? Poderia ter sido qualquer outro personagem, mas escolheram a Barbie justamente para dar esse dinheiro todo que deu. É a mesma questão do Mario, por exemplo. O filme do Mario é um filme, saindo aqui um pouco do Oppenheimer / Barbie, mas assim, o filme do Mario é um filme ok, não é um filme grande, não é um filme nada demais, não é um puta filme que fala, caralho, pô, fofo, maravilhoso. Não, é um filme ok, é um filme básico, é um filme médio, mas que, se eu não me engano, acho que bateu 1 bilhão, chegou perto de 1 bilhão, mas assim, faturou muito dinheiro porque é Mario, sabe? É autopromovível. Então isso me irrita um pouco. Mas fala aí. Não, o que tu mais odiou em Barbie, vai? Tem esse exemplo do Mario e também tem um exemplo de Pantera Negra, que usaram o filme para estereotipar gente negra, pelo amor de Deus. Poderia falar de negros em outros filmes de qualquer, mas não. Usaram o filme de Pantera Negra pra falar de pessoas negras, de cultura. Não, óbvio, da cultura negra, ok, tudo bem, que é lá da África, achei isso muito lindo. Mas precisava estereotipar o filme inteiro. Não! Sabe, fala a história do personagem, conta ela. A história do personagem, sobre o herói. Não, o filme todinho é regido, sabe, para dizer que a cultura negra importa. Sim, eu sei que importa. Eu sei que ela faz parte, mas não precisa esfregar isso na minha cara. Principalmente num filme na qual não tem necessidade. Não, mas é um filme com negro, gente negra, filmado por negro, só gente negra. Não tem necessidade. Não vejo necessidade. É que nem agora. Eles pegaram a principal boneca da Mattel exatamente para falar disso. Mas não tinha necessidade.
de fazer isso? Óbvio, tu falou que poderia ser qualquer, realmente poderia ser, mas se fosse outro não ia render tanto quanto rendeu ela. Cara, a gente tem questões. Aliás, a gente tem filmes que são muito bons, que falam sobre ser mulher de uma forma muito mais legal, eu acho. Claro, é um filme, tu falou que, tipo assim, não é um filme. É um filme que era para ser infantil, mas não é muito infantil, porque a classificação foi 12 anos. Concordo. A crítica que eu vi, alguma das críticas que eu vi fala sobre isso. Aqui tem uma parte infantil, não acho. Não acho. Eu acho que tem alguns momentos que a Barbie é infantilizada, principalmente toda a Barbilândia no início do filme é bastante infantilizada. A imagem do Ken, a imagem das Barbies, tudo é bastante infantil, mas porque, querendo ou não, é um filme, querendo ou não, é uma personagem que é um brinquedo infantil. Então precisa ter essa imagem construída, essa imagem infantil construída. Só que não é um filme para criança, realmente. É um filme para adulto, tem muitos discursos adultos, toda a parte já não é mais nem Barbie, né? Sobre filosofia de vida, de quem eu sou no mundo, tudo aquilo ali, realmente são questões que eu fiquei. Tem gente que fala sobre. Não, porque é um filme que fala sobre pertencimento. Tá, é um filme que fala sobre a Barbie, é um filme que fala sobre machismo, é um filme que fala sobre feminismo, é um filme que fala sobre. Pra mim, é um filme que tenta falar sobre um monte de coisas e, no fim das contas, não fala sobre muita coisa assim. Apresenta isso, apresenta aquilo. E é por isso que eu falo, por que o personagem por que o Ken do Ryan Gosling foi o que eu mais gostei? Porque tudo com relação a ele é iniciado, é desenvolvido e finalizado dentro do filme, entendeu? Toda a questão da Barbie, a questão da mãe e da filha, que elas se gostam, mas elas têm uma relação esquisita, a menina é meio feminista e a mãe já não é tanto assim. Tá, mas e daí? Quem se importa com isso? Tu quer falar sobre o quê? Das 2 vezes que eu assisti o filme, eu saí do filme com a mesma impressão. Tá, qual é a mensagem que tu quer expressar? Porque eu não consegui identificar. Lá em Oppenheimer, e a gente vai conversar um pouco sobre depois, eu consegui, na primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti 2 vezes, mas assim, na primeira vez que eu assisti esse filme, eu saí de lá entendendo exatamente sobre o que o filme queria passar. Desde o início. Ele também fala sobre diversos assuntos, de diversas formas. São mais de. Se eu não me engano, são quase 50 personagens que têm falas e nomes no filme. Mas, assim, eu saí de lá, eu saí do cinema sabendo exatamente sobre o que o filme quer dizer. Barbie, eu não senti isso. É um filme que fala sobre feminismo, é um filme que fala sobre machismo, é um filme que fala sobre pertencimento, questões filosóficas do que a Barbie representa e o que a gente representa para nós mesmos enquanto pessoas que existem, mas eu consegui identificar esses temas, mas no fim das contas é sobre o quê? É sobre a importância da Barbie, é sobre ser mulher na sociedade, e sobre ser mulher na sociedade eu tenho tipo uma cena só no filme que fala sobre isso, é sobre as megas corporações. Para mim é só um filme para vender boneco e fazer dinheiro. Mas foi exatamente esse comentário que tu acabou de usar aí no finalzinho, que é a mensagem de fazer dinheiro. Que eu tava vendo um comentário de uma outra pessoa falando que isso foi tudo construído em cima da Barbie para ter dinheiro, pelo capitalismo mesmo. Porque se não fosse isso, a própria Mattel não teria aprovado o projeto para fazer o filme. Se fosse de outro jeito, no caso do que eu tava querendo, achava que fosse, né, do tipo princesa, algo do tipo, não ia render tanto dinheiro quanto. Porque parece que quanto mais o pessoal fala, mais eles atiçam para querer entender, querer assistir, ver, porque a gente fala sobre um assunto que tá na boca do povo, é óbvio que as pessoas vão querer se interessar e assistir. Eu, no meu caso, eu fui porque eu tava indo na padaria e o pessoal tava comentando. Falei, nossa, mas... E eu nem tava tão interessado assim, e o pessoal comentando e eu vendo outras pessoas comentando. Então, acho que foi esse o motivo da Mattel ter aprovado o projeto pro filme, porque a Mattel ela sabe que ela faz bonecos, brinquedos para criança, não é um conteúdo para adulto, no caso falando de feminismo. Que criança vai falar sobre feminismo? Não tem isso. Então ela, pelo seu próprio, como eu posso dizer, ironia, que o filme é ali sobre o capitalismo e tem uns homens brancos lá que dominam tudo, exatamente sobre isso. Aprovando algo, sabendo que as pessoas iam falar, falando mal ou não, elas iam correr atrás. Porque no meu caso, eu fui assistir justamente porque tava todo mundo falando. E eu digo, que merda é essa? Então eu fui lá assistir pra ajudar a Mattel. Óbvio que era um dos motivos delas pra fazer esse grande sucesso. E assim, gente, eu acho que
A impressão até então, pelo menos a dele, ele de fato não gostou do filme, né? Eu gostei e não gostei. Eu gostei porque ele fala muitas coisas bem legais, só que assim, existe uma diferença muito grande entre temas que o filme aborda e o tema central de um filme, sabe? Como eu falei, Oppenheimer, ele aborda vários assuntos, mas ele tem um tema central e ele foca nesse tema central o tempo todo. Barbie não. Barbie foca em diversos assuntos, mas qual que é o assunto no fim das contas? Tem uma cena no final do filme da Barbie, né? Que o presidente da Mattel, eu acho isso incrível, pergunta pra Barbie: Barbie, o que você quer? E ela mesma fala: eu não sei. Eu fiquei da mesma forma sobre esse filme. Shaiji, o que tu achou sobre esse filme? Eu não sei. Porque o próprio filme não se basta. Ele não tem um tema central. Ele tem diversos temas. O Ken é legal. O discurso sobre ser mulher, não sobre feminismo, mas sobre ser mulher, é bacana também. Eu tenho muitos personagens ali que, tipo, lembrando agora, eu consigo ver, poxa, foi legal o que esse personagem disse. Todas as piadas envolvendo a Mattel são muito boas. Eu vou lembrar de uma frase ou outra. Tem uma frase que eu acho muito legal sobre também ser mulher na sociedade, que é quando a Barbie chega lá no escritório da Mattel e aí ela quer conversar com a mulher no poder, só que não tem mulher no poder, tipo, todo mundo ali a bancada toda é formada por homens, né? E aí ela pergunta: eu quero falar com o presidente. Não, mas é homem. Eu quero falar com a dona de não sei o que. É homem. Não sei o que. E aí o funcionário lá, o estagiário, que vai falar da situação da Barbie pro pessoal da presidência, levanta e fala: eu sou um homem sem poder nenhum, isso faz de mim uma mulher. Essa frase tem uma carga que é muito foda, que é muito pesada. Mas assim, eu tô falando de uma situação que acontece num filme de quase 2 horas. Que tu fica assim, tá, é isso então. O filme todo foi construído em volta dessa frase. Tem aquele discurso já no final, não sei se tu vai lembrar, que é o discurso que a mãe da menina faz pra Barbie, sobre como ser mulher é muito difícil na sociedade. Aquela cena é boa, mas também a mesma coisa que a cena do menino lá, é uma cena isolada. Que, assim, não conversa com todos os temas que o filme apresenta. Então, eu gostei do filme. É um filme divertido, é um filme engraçado, é um filme bem legal, que tem cenas muito divertidas. Tiveram cenas que eu ri bastante, principalmente envolvendo o Ryan Gosling. Ele, como eu falei, ele tá ótimo no personagem, mas quando eu olho pra Barbie, quando eu olho pro filme da Barbie, eu vejo tudo. Eu vejo muitas discussões, mas eu não vejo a Barbie. Então, acho que essa é a minha conclusão sobre o filme da Barbie. E a tua? Eu não gostei porque quando eu vou ao cinema ou quando eu vou assistir um filme, eu quero entretenimento. Eu não quero, se eu quisesse tratar algo sobre política, eu ia pra Câmara dos Deputados e ficava ouvindo todos os prós, contras de todo mundo lá. Não, eu vou pro cinema, eu quero me divertir, eu quero rir, eu quero ter medo, eu quero ter todos os sentimentos de um filme que vai me proporcionar. Quando eu fui assistir A Freira, eu quis sentir medo, eu fiquei nervoso, eu fiquei, sabe, bacana, legal. Agora não, agora eu pago o meu ingresso pra ir no cinema, pra ouvir discurso feminista. Não, eu não quero isso. Não faz sentido. Se fosse isso, eu pegava, ligava TV Câmara, ficava assistindo o dia todo. O pessoal discutindo, falando sobre política, falando o que é certo, o que é errado, as mulheres se defendendo e os homens. É isso! Sabe, tem local, tem tempo, tem local, tem comunidade pra isso. Não precisa você sabe, gastar dinheiro, que é muito óbvio que eu não sei se ele sabia ou não, se o faturar tanto isso, mas não precisava gastar dinheiro. E no caso, gastar o meu tempo, porque eu sentei pra assistir. Então, quando eu vou assistir um filme, óbvio, às vezes eu prefiro assistir um filme sem spoiler, né, sem saber nada, às vezes eu só coloco pra assistir. Eu quero entretenimento, eu quero ver, eu quero ser servido. Esse é meu ponto. Ultimamente eu assisti Matrix, eu ando assistindo Matrix, né? É isso, em 15, 30 minutos se resumia o filme. Mas ele tem tanta coisa que ali que me agrada que eu continuo assistindo durante aquelas 2 horas e 20. Diferente da Barbie, que tem muito a se falar, mas não é um assunto que me interessa, porque todos esses assuntos que são abordados dentro do filme, eu não consigo descer.
Porque isso não é um problema meu e nem é um problema da Mattel, é um problema da sociedade. Só que eles estão falando assim: vamos lá, sociedade, vamos se movimentar, vamos lá, mas. Ai não, pelo amor de Deus, não quero me movimentar. Deixa do jeito que tá. Homens no poder, mulheres ali. Mas resumindo, eu quero ser servido. Eu não quero. Eu já tenho um problema. Eu vou no cinema encontrar mais motivo para discutir sobre não. Eu quero ser servido, eu quero esquecer minha vida pro cinema e, sei lá, esquecer que eu tenho alguns tipo de problema. Entendeu? É por isso que eu ando assistindo Matrix, porque ele me tira desse mundo. Ele fica, eu fico na imagem, nossa, que legal, que bacana, dos efeitos especiais, entendeu? Não assistir um filme de novo da Barbie pra, tipo, sim, temos problemas na sociedade, temos que consertar isso. Não é pra mim, não sei o que eu vou consertar. Óbvio que tem pessoas que estão lá lutando contra os direitos das mulheres e homens, sei lá o que é, e deixa eles lá. Só não traz pra mim, porque eu não vou resolver nada, deixa ele resolvendo lá. Eu acho que essa é a minha conclusão também, de que tu não gostou e eu não gostei. Tu tocou num assunto que eu acho bem interessante, da tua forma, né, mas eu entendi, né, eu acho que tá faltando essa questão também, de a gente entender que não é que o filme não é bom, não é que o filme, pra ti, perfeito, né, mas lembrando sempre que aqui a gente fala sobre a nossa visão sobre o filme. Tanto que ele falou, se é um problema da Ácida não é um problema mesmo. Então é a nossa visão do filme. Todos os nossos episódios vão ser assim, basicamente, tá, gente? Pelo amor de Deus. É a nossa opinião, não estamos dizendo que o filme seja, o filme é péssimo. Não, pra ti o filme pode ter sido incrível, né? Tem casos aí, como não foi no episódio da Marvel. Tu pode ter amado Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, amou Quantumania, mas e pro Paulo aqui, não foi um filme bom. Né? É essa a conclusão aqui. Mas enfim, como eu falei anteriormente, tem muitos filmes com protagonistas femininas que falam sobre feminismo, falam sobre como ser mulher na sociedade, que abordam, não todos, mas a maior parte dos temas que Barbie aborda, só que ainda assim é um filme muito bom. Dois filmes que eu quero falar aqui sobre. Um é Mulher Rei, que é com a Viola Davis, né? Porque tu tava falando de Pantera Negra e eu lembrei de Mulher Rei, que também é um filme com matizes africanas, que se passa na África, toda a temática dele é africana, a gente tá falando de um grupo de mulheres guerreiras que viveu naquela época, que é um grupo que viveu de verdade, realmente existiu, que fala sobre como é ser mulher em um cenário de guerra, como os homens as diminuem, como elas são perseguidas, como elas são tratadas como objetos, a maior parte das vezes sexual, algumas são vendidas, algumas são dadas, algumas são espancadas simplesmente por ser mulheres, mas isso não as torna menor, isso não as torna mais fraca, e é um filme que funciona dentro dessa temática. E um outro filme que saiu mais recentemente, olha só, voltando para a Marvel de novo, que foi The Marvels, né, que é a continuação de Capitã Marvel, que a gente tem aqui a Capitã Marvel, né, a Carol Danvers, a Kamala Khan e a Mônica Rambeau, e é um filme sobre mulheres para mulheres, de verdade. A gente tem ali o Nick Fury, que tá divertidíssimo. O Samuel, eu falei no primeiro episódio, eu acho que eu volto aqui a repetir, o Samuel L. Jackson, ele já cansou de fazer o Nick Fury, então a gente não vê mais o mesmo Nick Fury que a gente via em filmes atrás. Ele tá, tipo, super divertidinho, ele só mesmo colocou um tapa-olho e tá seguindo a vida. Mas, assim, é um filme sobre mulheres se divertindo como mulheres se divertiam, né? Assim, você, mulher, quando sai com as suas amigas e passam por diversos lugares e riem, se divertem, zoam umas às outras, bagunça com o fato de uma estar namorando fulano e gostar de ciclano. É isso, é basicamente o filme das Marvels é um rolê entre garotas. E assim, porra, a gente tem muita coisa ali feminina, não diria nem feminina, a gente tem a sororidade ali no seu auge sendo esfregada na nossa cara e ao mesmo tempo é um filme divertido, é um filme engraçadinho, não é um filme que acrescenta muita coisa, a própria Marvel também não é um filme que acrescenta muito, não é um filme que eu vou mudar a tua vida, não, é um filme divertidinho, é um filme bobinho, e mesmo assim tem discursos feministas que funcionam. Mulher Rei da mesma forma, só que Mulher Rei ele é um pouco mais
sério do que The Marvels tenta ser. The Marvels vai um pouco mais pro humor, família. Esse não, ele é um pouco mais sério, aborda assuntos sérios e tem resoluções sérias também. Então, assim, não é só sobre lacrar, não é só sobre falar de assuntos, como o Paulo falou, óbvios, que a sociedade já sabe e que a gente e que não adianta tu querer mudar uma coisa que já tá ali, entendeu? Mas, porra, dá para ser um filme que aborda isso, mas que não é só sobre isso. Eu queria dizer que tem sim esse tema sobre tratar de temas para todo mundo saber, todo mundo ficar ciente, é importante. Mas, como tu citou o filme da Viola Davis, ele foi construído para isso. Tem filmes que é construído para isso. Tem um exemplo muito grande, que é um filme que eu não gosto também, que é 12 12 anos de anos de escravidão. escravidão, que eu não gosto, É não um filme que eu suporto. gosto. É um filme que eu gosto muito. E é o filme que eu não suporto. Mas ele é feito, ele é todo planejado, ele é daquele jeito pra ser daquele jeito diferente que eu comentei agora há pouco sobre o Pantera Negra. Não faria falta nenhuma se tirasse algumas falas ali, que é algo sobre racismo, não faria diferença nenhuma, mas eles quiseram colocar só porque é filme, sabe? De gente negra. Eu não quero dizer isso, mas é o que vem na minha mente. Não precisava. Tem filmes que é feito pra isso e, sabe, faz uma ligação, tudo bem feitinho, que nem os 12 anos de escravidão, que eu gosto, cinematicamente eu gosto, mas dentro de mim não gosto porque, sabe, é uma história muito ruim. Mas ele é feito para aquilo, dirigido com aquele propósito diferente do que eu citei sobre o Pantera Negra. Não tinha necessidade. Eu acho que o meu não gostar do filme todo, desaprovando, é porque eles fizeram aquilo do jeito que foi. Porque eles pensam assim, não, é um filme de negro, então vamos colocar, sabe? Bora só cutucar o pessoal pra dizer, olha só, racismo, isso, racismo. Não, todo mundo sabe que racismo existe. Não precisa... Não precisa ir no cinema falar pra um monte de gente de que racismo existe. Racismo existe, vai continuar existindo. Não, mas não sei o que, sabe porque tá racista? Não, vai continuar existindo por um bom tempo. Até que alguém vá lá e faça o contrário. Só que não é um filme de super-herói. A temática é super-herói. A temática não é diferente do 12 anos de escravidão, que é drama, que é mostrar que a história dele foi aquilo. Pra mostrar que realmente aquilo aconteceu, é diferente. Uma biografia contando a história. Ah, não, porque tem que mostrar no filme de super-herói. Não tem que. Filme de super-herói tem que falar sobre do início ao fim a sua trajetória. Agora contar um pouco e colocar racismo só porque o personagem principal é negro. Se fosse isso pra se fosse pra colocar algo disso, por que não colocaram nos filmes anteriores? E por que eles pararam de acrescentar isso nas próximas produções? Por quê? Por que só no filme do Pantera Negra? Porque justo no filme do Pantera Negra, que é sobre a comunidade negra, só porque o ator principal é negro? É isso? Tá vendo? Isso é errado. E a pessoa vem jogar na minha cara e dizer que eu sou racista. Não sou racista. É porque tudo isso não é progressivo, não continua. Porque se fosse certo mesmo, se eles quisessem mesmo lutar pela causa, isso seria uma tecla para quebrar até o último dia. Mas não, terminou o filme do Pantera Negra, foram falar de racismo. Não lembro se falaram sobre racismo no Pantera 2, mas acho que não. Mas pararam de falar, só fizeram naquele filme. Por quê? Por que só no filme de negro? Por que não falaram nos outros filmes? Pode falar. Tu falou, não, tu tocou numa tecla tão boa, que foi cirúrgico agora, que é uma coisa que as pessoas ignoram real. Gente, não tem problema falar sobre racismo, não tem problema falar sobre feminismo, desde que tu faça isso da maneira certa. Olha que legal. O segundo filme de Pantera Negra, inclusive eu gosto. O primeiro filme do Pantera Negra eu não gosto, justamente pelos motivos que ele falou. É um filme que eu tenho um protagonista preto que vive na África, então eu vou apresentar um personagem preto, e a África, a cultura africana e tudo isso é muito bom.
Uhum. Não, a história, a origem, o negócio da deusa, os ancestrais. Quando foca nisso, o filme cresce, ele é incrível. Mesma coisa no segundo filme. Toda a parte da cultura de Wakanda, toda a parte da cultura lá de Atlântida, porra, é foda, é muito bom. Quando quebra? Quando a gente tem discursos plantados dentro do filme. Uhum. Aquele discurso final, acho que para mim um dos mais problemáticos que é escrachado, que é quando o Killmonger tá lá morrendo, né? Uhum. E aí ele fala pro menino que, cara, que meu pai contava histórias maravilhosas sobre o Wakanda, que ver o sol daqui era lindo e tudo mais. E aí o Pantera Negra leva ele até um monte lá para ele ver o pôr do sol, né? E é realmente muito bonito. E aí ele fala, e o menino fala para ele que ele pode, nós estamos em Wakanda, a gente pode salvar a tua vida. Aí ele abre um puta parênteses e fala: pra quê? Pra eu viver preso como os meus ancestrais viviam no passado? Não. Me jogue no mar assim como os meus antepassados faziam pra não serem mais escravos. Então, assim, é um discurso colonialista. Eu acho que o filme tente não ser, ele é, e é. Gente, isso é só chato. Me desculpe, mas isso é só chato. Porque, como ele falou, é um assunto que eu já sei. Eu já sei que tem, eu já sei que existe. Mas tem que falar sobre isso. Beleza, tem que falar sobre isso, mas não é o único foco. É um filme de super-herói. Então fala sobre o super-herói. Uhum. Entendeu? Apresenta ele, fala sobre as motivações dele. Agora, quando tu pega espaço que tu poderia estar desenvolvendo o personagem, apresentando personagens muito mais fodas, para desenvolver esse personagem, coisa que acontece só no segundo filme, porque no segundo filme a gente tem um desenvolvimento maior da Shuri, a gente tem um desenvolvimento maior lá da General. Porra, a mãe, aquela mulher, a Angela Bassett, que é aquela mulher perfeita, maravilhosa, Sim. que foi trazida no primeiro filme e totalmente ignorada, ganha um puta papel imenso no segundo filme. E assim, olha só, mais um filme que fala sobre protagonismo feminino e preto. E é foda, é muito bom. Mas, como é um filme que não tem discurso sobre ser preto, é um filme que as pessoas não gostaram tanto. Então, Já gostaram muito mais do primeiro. então, porque as pessoas, elas querem ouvir o que elas querem ouvir, o que elas, sabe, o que deixa elas confortáveis. As pessoas ouvindo, dizendo que estão lutando pela causa, elas se sentem, nossa, estão lutando pela causa, eu tô confortável. Mas não, gente, eles não estão lutando pela causa. Olha a Marvel não tá lutando pela causa. A Marvel, ela tá crescendo em cima disso. É porque ela sabe que não vai mudar. Então ela monta em cima pra ganhar dinheiro. E a pessoa, poxa, eles falaram sobre negro lá, que legal. Tá, mas me diz, pelo menos do que eu sei, me diz uma causa que a Marvel fez dentro da África, a não ser, claro, divulgar o filme. Nada. Na época que eu assisti, não vi ela. Eu não vi ela fazer que nem o. Eu não sei de onde surgiu essa informação, mas eu vi que o Mr. Beast cavou 100 poços, né? Não sei se foi 100 poços, 200 poços na África, sabe? Um cara, sabe? Fez algo do que a própria Marvel não faria. Mas não, a Marvel pegou, faturou, guardou tudinho ali e é isso. O resto é o resto. Agora se ela pegasse todos esses 1 bilhão e 300 milhões, não, bora lá investir lá na África, o pessoal passando fome. Não, claro que não. Porque a pessoa, o presidente, o que eu tenho a ver com a pobreza do outro? Me diz. Não, automaticamente na mente dela, nada. A Marvel... Não sei, a Marvel, a Disney tem esse discurso sobre o racismo, porque ela não faz diferente. Pega todo esse faturamento que ela fez, investe não, faz alguma coisa lá na África, alguma coisa que devolva isso. Eu acho que o que tu tá querendo dizer de uma forma muito enrolada, é basicamente que é muita hipocrisia de um estúdio fazer um filme sobre isso. Acho que, resumindo tudo isso que tu tá querendo dizer, é que basicamente é de muita hipocrisia um estúdio falar sobre um assunto como esse, mas não fazer nada a respeito. Porque me comoveu um streamer. O dinheiro que ele pegou, foi na África, acabou poços, porque lá é escassez de água
Assim como se fosse no Nordeste, mas que aqui no Brasil as pessoas se ajudam, né? Então ele pegou, saiu do conforto dele, da zona de conforto dele, pegou um avião, foi lá pro outro lado do oceano, foi lá fazer. Ele foi fazer. Ele foi. Eu tenho que enfatizar fazer, porque é isso que as pessoas não entendem. Ele foi fazer. Ele não foi discutir. Ele não foi lacrar. Ele não foi ter retorno. O retorno dele é ver a felicidade dos outros. E isso é bem visível no propósito dos vídeos dele. O propósito dele é ver as pessoas felizes. Ele foi lá, acabou o posto, porque ele viu que aquilo fazia bem. Agora pega a Marvel, que fatura mais ou menos 3 a 4 bilhões de dólares por ano. Vê se ela faz alguma coisa, alguma causa, não faz. Ela investe nela mesmo. E entrando no assunto de Barbie, é o capitalismo. É isso. E as pessoas não estão entendendo. E elas estão dando mais lucro a cada dia para esse pessoal. Porque a pessoa vem me criticar 4, 5, 6. Eu não sei porque eu não dou essa liberdade para todo mundo, né? Mas às vezes eu sei que eu sou criticado. De não concordar com que as pessoas estão acomodadas. E eu acho isso super errado, gente. A gente tem que se incomodar sim. De dizer parar de dar dinheiro para esse pessoal. Porque se a gente não parar de dar dinheiro para esse pessoal, vai continuar do mesmo jeito. Foi o que aconteceu com a Barbie. A Barbie faturou. O que ela fez com esse dinheiro? A produtora pegou e guardou tudinho lá. Ela vai continuar na causa do feminismo? Não! É claro que não! Ela vai lá dizer, não, vamos defender, vamos lutar uma causa, vamos... Esse pessoal que assistiu, vamos se juntar, vamos fazer mudar, vamos... Não, ela fez o filme dela, faturou o dinheiro, guardou. E a vida continua. E a vida continua. E é como eu disse, E assim, só pra gente. Não, pode. Não, pode continuar. racismo existe, feminismo existe, machismo existe e vai continuar existindo. Não adianta filme nenhum. Pode ser o melhor filme e pode ser o filme concorrendo ao Oscar, que ele vai ser concorrendo ao Oscar, mas o paradigma atual Vai, não vai definitivamente. mudar. Não vai mudar. Se quiser concluir, amigo, pelo amor de Deus. Não, eu vou. Não, a gente vai concluir só pra gente, antes da gente iniciar a falar sobre Oppenheimer, que eu acho que também vai ser uma discussão longa. Mas assim, concluindo tudo isso, gente, não estamos falando. Porque pelo nosso discurso, meu Deus, machistas, racistas, que assim, não. Muito pelo contrário, a gente aqui deu vários exemplos de como falar sobre racismo da maneira certa, sem lacração, como falar de feminismo da maneira certa, sem lacração. Uhum. Né? Tu gostou de She-Hulk, amigo? Não muito. Mas assim, She-Hulk é um outro exemplo de protagonismo feminino que bate em muitas teclas feministas, de sororidade também, mas da maneira certa. É uma série que muita gente não gostou pelos mesmos motivos, porque é um filme que fala sobre uma protagonista feminina, sobre ser mulher na sociedade, e assim, olha como essa série ela é tão gigante, tanto quanto Barbie, só que faturou bem menos, é porque tem uma cena que é uma cena que ninguém vai lembrar, mas me marcou muito, que era uma piada carregada de crítica, que é a maneira certa de se fazer uma crítica, pelo menos no audiovisual. Que ela está conversando com uma colega dela sobre como é ser difícil ser mulher, e aí a personagem que ela que a She-Hulk está conversando fala sobre, não, porque mulheres querem isso, mulheres querem aquilo. E a She-Hulk vira para ela e fala, não, mulheres não querem isso, mulheres querem ter a oportunidade de conseguir andar na rua, de conseguir coisas grandes, como andar na rua à noite com fone de ouvido, por exemplo. Uhum. Tipo, é uma coisa muito, muito simples, muito boba, mas olha como é carregado. Eu tô basicamente falando que as mulheres não têm segurança de andar na rua sozinhas com fone de ouvido, sem temer serem abusadas, estupradas, espancadas, mortas por um homem que se sente mais forte e que tenha mais poder do que elas. Uhum. É uma pequena frase dita em um contexto qualquer, mas que é carregada de um monte de significado. Eu acho que Barbie finge que tem, escancara isso na nossa cara, mas na verdade não tem tantos valores assim quanto mostra como ela faz parecer. Então essa é a nossa conclusão de Barbie.
chega de falar de Barbie. Agora vamos falar sobre um outro assunto que eu acho que vamos até fazer um contraponto aqui, porque ele gostou muito desse filme. Eu gostei também muito do filme, mas eu tenho algumas questões com ele. Mas vamos já falar sobre isso. Primeiro, amigo, fala um pouquinho sobre o que é Oppenheimer, né? Vamos dar uma contextualizada antes de falar sobre ele. Primeiramente, eu queria dizer que quando eu fui assistir ele, eu tive uma sensação muito parecida quando eu fui assistir da série de Chernobyl. Que eu muito ouvi falar sobre, mas eu nunca sabia muito sobre a fundo a história de Chernobyl. Foi a mesma sensação que eu tive. Eu sabia muito sobre o Projeto Manhattan, sobre a bomba atômica, mas o filme é muito cheio de detalhes. Tinha acontecimentos ali que eu nunca na vida ia saber, e eles contaram tão bem que eu assisti ele 2 vezes, porque, óbvio, o filme é longo, ele conta muita coisa, e que eu acabei assistindo ele 2 vezes. E eles encheram tanto de conteúdo, tanto de informação ali, que eu fiquei, caramba, muito legal saber que eles conseguiram coletar todas essas informações e colocar de um jeito que qualquer pessoa que não gosta, não entende, vai entender assistindo ali pela primeira vez. Essa foi a minha primeira impressão de Oppenheimer. É só isso? Não, eu tinha mais, né? Mas eu vou te passar, mas eu tenho mais pra falar, óbvio. Ah, tá. Não, só quero. Eu tinha te pedido para te contextualizar o filme, né? Mas enfim. Não, eu só quero contextualizar que Oppenheimer conta a história do Robert Oppenheimer, né? O criador da bomba atômica. Uhum. Não necessariamente criador, mas a gente já fala sobre isso. Ele é basicamente o pai da bomba atômica. Foi ele que liderou o Projeto Manhattan, que foi o projeto que construiu a bomba atômica dentro dos Estados Unidos. E o filme conta a história de vida dele, né? Desde quando ele ainda estava na faculdade, as pessoas que ele foi se relacionando ao longo da vida, até que ele de fato assume o Projeto Manhattan, do início até o final. O filme acompanha tudo isso. E não só isso, o final, ele acompanha também as consequências de ter criado a bomba atômica na vida do Oppenheimer, como isso impactou a vida dele, as coisas que ele fez depois que a própria bomba foi utilizada, né? Então, o filme fala sobre essas questões, ele aborda isso, né? E aí, falando sobre, lá na parte da Barbie, eu falei que é um filme que também, assim como Barbie, aborda muitos temas, mas tem um tema central. E aí é o momento que tu me questiona, tu falou que Barbie não tem tema central, então qual é o tema central de Oppenheimer? O título dele: Oppenheimer. O filme é sobre a vida dele mesmo, tanto que em literalmente todas as cenas ele tá aparecendo. Ele é sempre um personagem, ele tá sempre em tela. Sempre, sempre, sempre. Até quando ele não aparece, passa 2 segundos e ele tá na tela de novo. Porque o filme é sobre o cara, é sobre ele. Tudo, inclusive tudo que acontece no filme é da perspectiva dele, é de como ele enxerga as coisas acontecendo. Tem uma cena que exemplifica isso muito bem, que é quando eles terminam quando eles terminam, entregam a bomba atômica, e ele vai fazer um discurso, e é uma cena bem pesada, bem carregada, inclusive, porque enquanto ele está falando palavras muito bonitas que as pessoas querem ouvir, ele sabe o que ele está falando, que as pessoas querem ouvir, a câmera não olha para a plateia, a câmera está focada na cara dele, porque é da perspectiva dele o filme inteiro. Até como as pessoas são apresentadas no filme também são da perspectiva do Oppenheimer. Então, esse é o tema central, é o cara, como ele enxerga o mundo e como ele se sentiu em meio àquele cenário, o que conversa muito com quem dirige, né? A gente está falando aqui do Christopher Nolan, que é o pai da tecnologia, é o cara, se tratando de assuntos técnicos, o cara é foda tanto de som, imagem, efeitos e tudo mais, mas a gente também já vai falar sobre isso. Mas aqui é a minha primeira crítica. Justamente porque é o filme do Oppenheimer, da perspectiva de um homem, tudo no filme é tratado da perspectiva de um homem. Inclusive as personagens femininas que são apresentadas nesse filme, não estou falando que elas são horríveis, tá? A Emily Blunt, tanto a Emily Blunt quanto a Florence Pugh, elas são perfeitas, elas estão incríveis, elas estão gigantes nesse filme, mas elas não são tratadas da maneira que deveriam, né? A gente está falando aqui de como um homem enxerga 2 mulheres naquele cenário, numa mulher que tem as 2 protagonistas mulheres que são apresentadas aqui, uma é doida e a outra é alcoólatra. Essa é a visão que o homem tem de mulher.
Me desculpa, mas isso está evidente no filme. Então, é uma das coisas que eu não gosto nele. Pode continuar. Eu não sei se é impressão minha ou se as pessoas vão se lembrar que. Eu não sei também se isso é da própria Hollywood fazer isso. Que eu vendo o filme, eu andei assistindo esses dias, eu vi que ele tem muita pegada de. Eu não sei se isso acontece com todos os gênios, porque todos os filmes de gênios que eu já assisti, tem esses insights que eles colocam dentro do filme pra parecer que a pessoa era doida ou alguma coisa do tipo. Eu acho legal, porque em algumas situações parece que realmente esses grandes personagens, eles têm algum tipo de insight, gatilhos que fica ali cutucando a mente deles, que eu vou dar um exemplo aqui do... o Stephen Hawking, isso. É muito parecido, porque ambos tinham os mesmos insights, do tipo, eles ficavam vendo coisas e imaginando. Eu acho isso incrível, porque eu não tenho, né, esse tipo de insights que eles tinham, né? Porque eles viam, eles olhavam uma coisa e automaticamente aquilo ia fazendo alguma coisa na mente deles, criando algo. Tem uma cena muito foda que ele tá conversando com, sei lá, no finalzinho que ele tá conversando com Albert Einstein, e do nada ele consegue ver foguetes, que aquilo da matemática dele automaticamente seria o combustível para fazer foguetes. O que eu achei assim incrível, porque do nada ele conversa com uma pessoa e ele tem um insight que sabe que muda toda a humanidade. E também foi igual ao Stephen Hawking. Ele estava lá criando uma teoria e do nada ele revoluciona, ele cria um livro falando sobre a teoria de tudo que é sobre os buracos negros, que é a colisão, mas depois ele tá errado, né? Que o universo ele não tá se fechando, ele tá se expandindo, né? Mas na teoria dele ele tava fechando, né? E eu acho isso super incrível, que eu não consigo me distrair, porque tem alguns filmes que eles colocam isso, mas eu consigo me distrair porque eu fico pensando, mas por que eles colocaram isso? Pra dizer que o cara tinha algum problema? Era doido? Mas não, entendeu? Realmente ele era um gênio e ele continua sendo um gênio. Olha só, esse episódio ele vai ser um tapa na cara de quem gosta de Barbie, porque assim, eu vou citar filme de protagonistas femininas, o filme é o episódio inteiro, tá? Porque assim, tem muito filme de protagonista feminino que funciona muito melhor do que a Barbie. Mas enfim, olha só, outro exemplo agora. Porque tu falou dessa questão de toda vez que for falar sobre um grande gênio, ou ele é meio doido, ou ele é meio louco, ele tem visões. Sim. E um exemplo muito grande disso é a série O Gambito da Rainha, né? Que fala sobre a... Não vou lembrar o nome da personagem agora, mas pra quem não assistiu, é uma série que fala sobre uma menina que é um gênio do xadrez. Né? E a série acompanha a vida dela. Uma série muito boa, inclusive ganhou o Globo de Ouro de melhor minissérie. E, desculpa, tem uma frase que é citada nessa série que define muito bem isso que tu falou, que a genialidade, que existe uma linha tênue entre genialidade e loucura. E toda vez que um gênio é representado em Hollywood, eu também já tinha percebido isso, que ele tá muito próximo da loucura. Ou ele é um gênio foda, ou ele é maluco, ou ele é louco. E ele tem uns insights muito loucos. A própria Tonya... Putz, não vou lembrar o nome da personagem agora. Enfim, dane-se. A personagem, enquanto ela tá jogando xadrez, ela olha pro teto e aí ela enxerga um tabuleiro gigantesco de xadrez e os possíveis movimentos que ela pode fazer e que o oponente dela pode fazer. E é quase como uma visão mesmo quando tá acontecendo. Tanto que tem uma cena que é muito legal, que ela tá olhando pro teto, vendo isso acontecer, e aí todo mundo começa a olhar na mesma direção dela e tipo, o que ela tá olhando, sabe? E isso acontece também, inclusive, em Oppenheimer, o que é muito legal, mas é muito mais legal a forma que é feita, porque em Oppenheimer, gente, acreditem se quiser, você que assistiu esse filme, não tem um efeito especial nesse filme. Tudo é efeito prático, inclusive as visões que ele tem ao longo do filme, que ele imagina os negócios explodindo e tudo mais, tudo aquilo aí é efeito prático. Então, realmente isso aí, quando em Hollywood gosta muito de taxar gênio de louco. Não sei se é porque realmente a grande maioria dos gênios da humanidade eram meio malucos, mas é isso. Então, continua. Eu particularmente, eu não gosto. Uma mente brilhante? Isso. Não lembro.
Não, pois é. É exatamente isso. Basicamente, eles disseram no filme todo que ele tinha problema, sabe, mental. Mas ele era um gênio e no final ele acabou ganhando ali o Nobel. Porque todo mundo ali achava que ele era louco, mas ele acabou revolucionando ali a matemática, que ele teve um projeto ali que ele fez e fez sucesso, alguma coisa assim. Aí deram o prêmio pra ele. Mas eu particularmente eu não gosto muito. Mas no caso dele, eu consegui entender, porque ele sentia alguma coisa. Eu percebi que ele já estava ali engateando porque ele iria fazer. Porque sempre ele tinha ali, ele via átomos, eu não sei se é porque ele já no trabalho dele ele tinha isso, mas eu via que ele já estava ali indo, se preparando porque ia vir. Eu gosto muito disso dentro do filme dele. Eu não sei se na vida real ele era assim mesmo. Ou porque, como eu disse, eu não sei se Hollywood gosta de fazer isso pra tentar diferenciar a pessoa normal da pessoa que tem um dom. Que às vezes que nem Hollywood faz também quando se faz gravações em outros países. No caso, quando se faz gravações no México, eles colocam um filtro laranja para dizer que está no México. Aí quando vai para outro país, coloca um outro filtro para dizer que está naquele país. Eu não sei se é assim também com alguns dos personagens. No caso, gente genial, né? Que sempre tem que colocar esse insight, esse gatilho que eles têm durante a trajetória deles. Eu vi no caso de Uma Mente Brilhante e tem outros também. Eu não vou lembrar aqui, mas eu vi isso, quando eu vi isso, eu digo, caramba, Hollywood de novo? Mas talvez só seja impressão minha, né? Cara, mas eu acho que isso é comum, porque assim, todo grande gênio, ele era meio problemático. A gente tem aí, no caso das literaturas, tiveram muitos autores, tanto de prosa quanto de verso, né, de poesia, na verdade, que eu tô falando, que eram viciados em drogas e que utilizavam drogas para se inspirarem em fazer música e escrever grandes obras de poesia. No mundo da literatura isso é bastante comum. Né? Mas falando agora sobre as temáticas do filme, né? Sobre os temas que o filme aborda. Um deles, obviamente, é o Projeto Manhattan, né? É a bomba atômica. Só que o filme não fala só sobre isso, né? Ele vai falar sobre ideologia, ele fala sobre como o comunismo era visto nos Estados Unidos naquela época. A gente estava ali. Qual é o contexto? Pós-Segunda Guerra, início da Guerra Fria, né? Uhum. Então a gente tá ali com um cenário político que é muito problemático. Claro que o comunismo até hoje o comunista é o principal inimigo dos Estados Unidos, mas eu não acho que o filme fala bem sobre isso. Tu lembra de alguma coisa disso no filme? Ou não foi uma coisa que tu prestou atenção? Não, realmente é isso que é a realidade americana. Porque o Oppenheimer ele se propôs a servir os Estados Unidos fazendo a bomba atômica, mas no final ele foi julgado pelos mesmos. Gente, como assim o cara ajuda o outro país, porque ele não era americano, mas depois ele é julgado? Tipo, qual o sentido? Aí o menino tava falando, você é algum espião? O cara cria a bomba atômica e ele é o espião do próprio país que tá criando a bomba, porque o Oppenheimer criaria uma bomba no próprio país, sendo que ele não quer atacar aquele país. Então, sabe, eu não entendi a lógica. Óbvio que o personagem do filme, ele que tava manipulando tudo ali, porque era ele que queria estar na frente do projeto. Era ele que queria ser ali o mais visto, o mais aclamado, né? Porque ele viu que o Oppenheimer tomou todo o holofote dele, então ele orquestrou tudo aquilo ali para ir contra ele. Mas mesmo ele ter orquestrado tudo aquilo, porque ali o pessoal do FBI, os americanos, tiveram essa visão de que ele seria algum infiltrado, porque não faz sentido um infiltrado ajudar o país deles. Não tô entendendo isso. Acho que isso foi uma das algumas, sei lá, das paranoias da minha cabeça, do tipo, o que tá acontecendo? Eu gostei muito de toda a trajetória, mas
Isso me incomodou um pouco, porque, óbvio, os Estados Unidos sempre quer estar em cima de todo mundo. Eles não querem errar em nada, em nenhum detalhe. Por isso que fizeram ali aquela maratona lá no final de julgamentos em cima deles, porque eles não queriam nenhum erro, porque um erro fora ali ou dentro do país dele poderia afetar todo o país. Um errinho ali de todo mundo poderia afetar, dando ali a vitória pro o outro país inimigo, que na minha mentalidade, pelo amor de Deus, besteira, né? Continua do jeito que tá, né? Os Estados Unidos dominando o mundo e os outros países tentando sobreviver. Como eu falei, cenário político, né? E o filme ele tenta retratar isso muito bem, como estava o cenário político, como as pessoas estavam agindo naquele cenário político. Mas assim, pode realmente ter acontecido aquela história, mas de verdade eu odiei. Nossa, é muito chato. Não tô falando que é ruim a maneira que é feita, mas a história em si, não achei que foi legal. Tudo, o negócio dele arquitetando tudo pro Oppenheimer sair como culpado, todo aquele julgamento armado, tudo para ridicularizar o Oppenheimer, para ridicularizar a esposa dele. Tudo isso, para mim, realmente foi... Não, para mim pareceu que tinha sido um roteirista de alguma novela da Globo que escreveu toda aquela trama, porque é só chato. E ai, meu Deus. Não, te juro, aquela cena que colocaram quando o pessoal que estava julgando o Oppenheimer começou a perguntar do caso dele com a menina que é interpretada pela Florence Pugh, e aí a esposa dele no fundo tá ouvindo tudo aquilo, aí ela começa a imaginar o Oppenheimer pelado na frente de todo mundo, transando com ela. Eu falei, gente, isso não é escolha artística, isso não é... Nossa, o cara é muito pé no chão, nossa, o cara... Não, mano, isso é só de mau gosto. A única coisa que tu tá fazendo é colocando uma mulher pelada na frente de um monte de homem. Não, uma visão artística de como a esposa estava se sentindo naquele momento, enquanto estava se sentindo diminuída pelo marido dela ter tido um caso e ter reconhecido. Não, é só de mau gosto fazer isso. Se a Emily Blunt tivesse sido aprofundada, toda a questão dela com o alcoolismo tivesse tido algum peso, mas não, é só apresentado sem absolutamente nada, porque o fato dela ser alcoólica não afeta o filme em absolutamente nada. O fato da menina lá que tinha um caso com o Oppenheimer, que é interpretada pela Florence Pugh, ser meio doida, também não afeta o filme em absolutamente nada. Afeta o Oppenheimer de alguma forma, mas assim, afeta o filme? Narrativamente tem motivo? Não tem. Só quiseram colocar. E foi por isso que é uma das coisas que mais me incomoda nesse filme são essas duas personagens, porque assim, beleza, o filme é todo da ótica do Oppenheimer, mas existem personagens que poderiam ter sido muito melhores explorados se tivessem tido tempo. Porra, o filme tem 3 horas de duração. Enxuga um pouco esse monte de personagem que na real não tem importância, esse monte de tema que ninguém se importa, porque ninguém se importa. As pessoas foram assistir esse filme para saber sobre o Projeto Manhattan, para saber sobre a bomba atômica. E tudo ali é citado, é conversado. Por exemplo, Hiroshima e Nagasaki nem mostra, é citado em uma conversa X. Entendeu? Todo o projeto matemático, tudo aquilo que é muito legal que a gente vê em Interestelar, aqui é citado, basicado. Eu não sei se é porque o Nolan foi tão criticado em Interestelar, porque em Interestelar a gente tem muitos discursos sobre relatividade, contínuo espaço-tempo, que querendo ou não é um discurso um pouco confuso. Em Tenet isso também acontece, e aí por conta dessas críticas que ele recebeu, ele decidiu fazer um negócio muito mais mastigado. Só que o que acontece? Ele mastiga tanto que tu fica, tá, mas como é que funciona? De verdade, eu ali tava esperando que fosse... Não estou dizendo que eles não explicam, não estou dizendo que eles ignoram, não, eles explicam, só que para mim foi mastigado um pouco demais, justamente para ter tempo para ele falar sobre todos os temas que ele queria. E quando eu tô falando dele, eu tô falando do Nolan, porque foi o Nolan que idealizou esse filme por inteiro. Ele tinha temas que ele queria tratar sobre a vida do Oppenheimer, então a gente fala sobre comunismo, a gente fala sobre ideologia, a gente fala sobre os casamentos dele, a gente fala sobre a vida dele e tudo mais, mas tá aí outra coisa que me incomodou também, é muito tema que é citado ao invés de ser
mostrado. E para um cara que é famoso por mostrar ao invés de conversa. Eu gosto muito de Dunkirk por causa disso. A gente tem pouquíssimo diálogo o filme inteiro. Quando tem, é para falar umas coisas que realmente importa pra gente saber, mas a maior parte do filme é mostrada. É um filme para ser mostrado de fato. Tanto que tem personagem ali que a gente não sabe nem o nome. A gente sabe que são personagens protagonistas, mas a gente não sabe o nome deles, que não importa pra eles. Mostra pra gente ao invés de falar, porra. Enfim, revolta colocada, pode continuar. Eu queria dizer que não faria diferença nenhuma, tirando todas essas cenas que ele falou, que eu também concordo, que eu também tinha acrescentado anteriormente. Se um editor de filme te retirar todas essas cenas, o filme ia continuar sendo o mesmo. O mesmo filme, se retirasse essas cenas, o filme, na verdade, ia ficar bem melhor, bem mais enxuto do que acrescentando isso. Eu também achei um tanto desnecessário quanto às cenas explícitas. Eu fiquei ali um pouco incomodado. A cena de sexo ali no meio, ali no final também, eu fiquei assim, não curti muito. Eu queria mais saber eu queria mais que ele aprofundasse também mais ali sobre a bomba atômica em si, mas só teve tipo 2, 3 cenas que foi bem apresentada ali, o resto eu não sei porquê, teve mais tempo de tela em sexo do que o próprio filme falando sobre bomba atômica, mas realmente eu concordo com esse lance de mostrar isso sem necessidade nenhuma, que foi que eu acrescentei também, de acrescentar esse risco que o Oppenheimer tinha. Risco de quê? Porque ele foi ameaçado, tá bem, tá tudo bem, ele tinha ali o deputado que tava querendo crescer em cima dele, mas resumindo isso, se a pessoa assistir um filme eu editando, tirando tudo isso, a pessoa vai entender o filme o mesmo. Não vai ter diferença nenhuma, porque o filme termina como ele deveria terminar, tirando tudo isso. Sabe? Porque todo mundo já sabe o final da história, porque não explodiram o planeta, né? Mas assim, eu acho que Nolan ele ouviu demais. O Chad tá falando que ele ouviu, né? Mas ele ouviu demais pra errar. Eu acho que esse foi um dos errinhos que ele teve ali. Entendeu? Mas assim, o filme todo é bom. Eu gosto, eu vou assistir ele de novo. Eu tô baixando ele de novo. Assim, ele peca em algumas partes, mas em outras partes ele compensa muito. Eu só queria ver um pouco mais de tela sobre a bomba atômica em si do que sexo explícito. Eu vou falar explícito porque ela fica nua. Nua mesmo. Nua e caramba, sabe? Eu não, isso não é agradável, gente. Não é de jeito nenhum. Sabendo que eu vou assistir o filme Family Friend, sabe? O incômodo, pelo amor de Deus, não. Outra coisa que eu queria citar aqui, que entrando na mesma temática que eu falei anteriormente, de estereotipar coisas, que é o estereótipo do homem traidor, do homem que põe chifre. Porque em todas as histórias de homem genial tem uma amante. Me explica, amigo. Pode falar que depois eu completo. Não, beleza. Sobre essa questão, como eu falei, o filme é sobre o Oppenheimer. Eu gosto sempre que pegam um personagem que não é mocinho, ele é um personagem muito profundo, ele é um personagem que tem seus acertos, mas também é um personagem que tem muitos erros. E assim, o Oppenheimer na vida real, o cara ele era mulherengo mesmo. Ele era muito mulherengo, né? Ele teve caso com diversas mulheres. Eu acho que isso não é nem um problema em si, mas tipo, é mais uma coisa que o filme fala, apresenta, que pra mim não vi necessidade. Aquele, tipo, é uma coisa que a lista de Schindler. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Que ele fala sobre aquele cara que era nazista, mas ele começou a perceber o nazismo, ele começou a perceber que as pessoas inocentes estavam morrendo, e ele começou a salvar crianças. Por isso que o filme aí ele fez uma lista sobre as crianças que ele foi salvando, né? Que aí, por isso que o nome é Lista de Schindler. É um cara que fez muita coisa boa, mas é um cara que também fez muita coisa errada, né? Ele era um cara que o próprio Schindler era outro que também traía a esposa dele. Ele também tinha casos com outras mulheres.
que o filme cita, apresenta, mas não foca nisso. Aqui é diferente, aqui ele não só cita como se aprofunda e ainda fomenta, olha só como esse cara traía, como ele gostava de mulher. Tem uma conversa que eu acho de um mau gosto, além dessa do sexo explícito, tem uma outra cena que eu acho tipo, de muito mau gosto, que é quando ele tá conversando com os colegas dele lá, e aí um dos colegas dele fala que um dos amigos dele tinha ido ele tinha denunciado ele pro FBI, e um dos motivos dele ter feito isso é porque o Oppenheimer teve um caso com a mulher dele, e aí o Oppenheimer se vangloriando fala que besteira é essa, ele nunca soube que a gente teve um caso, tipo, ele reconhecendo que teve caso, mas que o menino nunca nem sonhou com isso. Então assim, outra cena que é de muito mau gosto, porque quer demonstrar como o cara era profundo, e ele tinha acerto, mas ele também tinha erros. Mano, só me irrita. Continua. Do Albert Einstein. E realmente tem esse lance do tipo, o homem genial tem sempre duas mulheres. Aí o outro também tem esse lance, sabe? É que na minha mente não funciona assim. Eu não consigo ver eles tendo esse lance duplo de traição. Porque na minha mente eles sempre serão gênios. Eles são gênios, né? Mas eu não consigo ver falhas nele, porque eu considero a traição uma falha, né? Do tipo, caramba, tu tenta a mulher ali, entendeu? Você é feliz, mas não, ele pega e trai. Isso não desce. Eu fico um pouco incomodado, porque eles mostram, falando assim, olha só, ele era um gênio, mas também ele era humano. Só que na minha mente, pelo amor de Deus, ele é perfeito. Eu não consigo ver esse... Não, ele não é. Pois ele não é perfeito. Então, eu não perfeito. consigo ver esse erro. Eu não consigo aceitar isso. Apesar de que é errado mesmo, né? A traição, né? Mas eles mostram como se aquilo fosse algo do tipo, não, homem normal também trai e isso é normal. Eu não vejo ele escondendo isso. Eu vejo eles mostrando explicitamente, olha só, ele fez, você também pode fazer. Ele era um gênio, se você também é um gênio, você vai engatar ali pelo mesmo caminho. Porque dos três, os três seguindo ali o mesmo raciocínio. Gênio maluquinho, né? Tendo visões, insights, gatilhos. E também ali a traição. Ambos casados, ambos traíram suas mulheres. Eu não consigo aceitar muito bem isso. Cara, isso é aquele questão que Hollywood gosta, que ama muito fazer também, que é mostrar os desvios de caráter que as pessoas têm. Porque, aliás, que os gênios têm. Como eu falei, a própria série do Gambito da Rainha também faz isso, porque a menina protagonista, que é um gênio do xadrez, ela também é alcoólatra. Olha só um desvio de caráter aí sendo apresentado, porque ele não basta ser gênio, ele é um gênio, mas ele também é um ser humano que erra, que peca como qualquer outro. Então isso também é normal. Agora, sim, porque a gente tá criticando super o filme, né? Mas assim, como o Paulo falou, é um filme muito bom. Ele apesar de tudo isso, ele é realmente muito bom. Ele é um filme tecnicamente perfeito. É um filme que realmente eu não consegui identificar erros técnicos nenhum. A atuação de todos os atores está impecável. Eu acho que foi o primeiro filme do Robert Downey Jr. que eu não consegui ver o Homem de Ferro. Realmente, eu consigo ver o personagem dele nesse filme, e não o Tony Stark, o que foi muito difícil por muitos anos na carreira do Robert Downey Jr. Os próprios filmes que ele fez depois que ele estava na Marvel já, era basicamente o Tony Stark, só que em outros universos. Seria o multiverso do Tony Stark, basicamente. Mas eu gosto muito da atuação de todos os personagens, inclusive a Emily Blunt, inclusive a outra menina que eu esqueci o nome dela. Mas assim, até perdi... Cara, putz, eu perdi a linha de raciocínio também. O Nolan é um puta de um diretor foda. Ele é realmente o cara... dá até ódio de falar disso, mas realmente é um cara que não consegue errar se tratando de filmografia, né? Ele consegue, só com efeito prático, sem o uso de efeito especial nenhum, mostrar pra gente o impacto
de uma bomba atômica. O impacto físico de uma bomba atômica. Quando eles fazem um teste lá no deserto, e a gente está vendo só a visão do Oppenheimer, mais uma vez, ele está sempre, como para te ver como esse homem está sempre em tela, é o filme de fato dele. A gente vê o que ele está olhando, então a gente está olhando para ele e a gente olha para ele olhando para a explosão. E aí a explosão acontece de longe, e primeiro aparece a luz, depois vem o som, né? E é um filme que realmente mostra pra gente como o mundo era e o que seria do mundo a partir daquela criação. A gente vê, é uma coisa que o filme finaliza isso, né? O filme finaliza dizendo isso. O mundo não é mais o mesmo depois disso aqui. A gente realmente cruzou a linha do que a humanidade seria capaz de criar. E realmente, o que veio depois da bomba atômica, gente, não tá escrito, sabe? Claro que a bomba atômica, hoje em dia, a bomba atômica, ela nem se compara com os outros tipos de bomba que existem. Uhum. Tem bomba até muito maior, né, do que a própria bomba atômica. Mas o filme demonstra de uma maneira muito, muito interessante o que ela faz fisicamente e psicologicamente numa pessoa. E demonstra também a carga de uma pessoa que está à frente disso. A gente vê como o Oppenheimer sofre psicologicamente, internamente, estando à frente desse projeto. O que estar à frente de um projeto desse tamanho, com essa faz com uma pessoa, e como ele não abre mão disso. Da mesma forma que o Oppenheimer, ele se culpa muito depois, que não é que ele se arrepende. Quem acha que o Oppenheimer se arrepende, mentira. Ele não se arrepende de ter criado a bomba atômica, ele não se arrepende do trabalho que ele fez, mas ele entende as consequências do que ele fez, e as consequências disso, isso ele não aguenta, isso ele faz. Tanto que quando ele tem aquela conversa com o presidente, que é uma conversa que é de verdade uma das melhores cenas desse filme, que ele vai lá conversar com o presidente, e o presidente pergunta que está tudo bem, foi ele que deu a ordem, e aí ele fala: senhor presidente, eu me sinto com sangue nas mãos. Não é que ele se arrepende de ter feito a bomba atômica, mas as consequências foram demais para ele. Não, e vale lembrar que nesse finalzinho, filme que tu citou agora, que ele foi lá, que ele falou que tinha sangue nas mãos, eu não lembro se era o presidente dos Estados Unidos que estava lá conversando com ele. Eu senti assim, caramba, esse pessoal não tem sentimento, eles não têm empatia pelo próximo, porque ele pegou, tirou no bolso um lenço e deu pra ele, sabe, pra ele limpar. Eu não sei se foi limpar ou... não sei se foi pra ele limpar, foi isso que ele falou. Ele deu um lenço pra ele, não sei se tu vai lembrar. Não lembro. Pois é, eu fiquei... Gente, mas caramba, o próprio Oppenheimer, ele tava assim, sabe? Ele ficou naquilo do tipo, caramba, eu fiz, eu tive que fazer o que eu tive que fazer, fiz, vamos dizer assim, eu não sei se arrependido ou não, mas eu vi ali as expressões dele. Aí o outro, que ele falou bem assim, não vamos atacar. No caso, ele tava falando pra não atacar Hiroshima, né? E... foram lá, atacaram. Eu fiquei, gente, mas como é que esse pessoal consegue dormir sabendo que eles sabe? Eu não consigo, sabe, ter respeito pelos Estados Unidos. Não sei se essa é a palavra certa, respeito ou não. Mas eu não sei como eles conseguem dormir sabendo que causando a morte de outros, dando eles a vitória, isso dá conforto para eles. Eu não consigo entender esse tipo de conforto pelo poder, mantendo os Estados Unidos ali no número 1. Eu não consigo entender isso. Porque o Oppenheimer falou, eu não lembro direito se ele foi querer saber onde eles iam atacar ou replicar a bomba. Eu não sei. Só sei que ele falou lá no finalzinho, quando ele fechou a porta, eu não quero mais esse cagão entrando aqui de novo. Do tipo, caramba, de Deus, tudo por poder. Óbvio que isso sempre importa pra eles, mas como eles conseguem conviver com isso, dormir com isso, sabendo que outras pessoas sofrem e pra eles do tipo assim, normal. E eles não conseguem entender a visão do Oppenheimer, se tratando de usar apenas como defesa, mas não. Eles usam a bomba apenas pelo poder e não pela defesa. Eles querem poder, eles não querem defesa.
No entanto, eles pegaram a bomba atômica na primeira oportunidade. Eles não estavam se defendendo. Como é que Hiroshima ia se defender de um ataque inesperado? Me diga, como eles vão se defender? Se eles foram lá no meio da cidade e tacaram, não tem como se defender. Mas no discurso ali dos Estados Unidos não é se defender. Eles estão querendo atacar a gente. Desde quando o Japão vai atacar os Estados Unidos do outro lado do oceano? Não, eles vão atacar a gente tem que atacar primeiro. Não faz sentido isso. Óbvio, eu entendo todo esse lance do... Eu entendo e eu sinto como o Oppenheimer se sentiu quando ele foi dar o discurso falso ali pela primeira vez, que ele tá entrando, tá discursando, mas por dentro dele ele consegue ver todo mundo ferido, porque ele vê ali ele vê o que ele construiu, ele vê o que vai acontecer. E ele vê aquilo em tempo real, porque ele tá dando discurso e ao mesmo tempo ele vê as pessoas com a pele descascada, ele vê as pessoas pegando fogo, ele vai andando, ele vê as pessoas chorando. Era isso que ele tinha em mente, que era aquilo que quando ele fosse lá com o presidente, ele tivesse a mesma sensação. Mas não. O presidente pegou, debochou dele, falou que ele era cagão, que ele não tinha coragem. Digo, gente, coisa, sabe? Coisa sem sentimento. Eles não têm sentimento, não? Óbvio que não, né? Já respondendo a pergunta. Mas eu gosto e não gosto de que isso seja tratado, de que isso seja levado. Porque quando isso é levado, poucas pessoas como eu vê, ou outras pessoas ignoram, né? Outras pessoas vê o que não consegue ver. Eu consigo ver o que os outros não conseguem ver. Mas eu gosto disso porque aos poucos eles vão mostrando as caras, vamos dizer assim, né? Apesar de que não é todo mundo que vê, mas outras pessoas conseguem ver, no meu caso. Cara, isso é muito doido, se a gente pensa, e agora eu vou até fazer uma comparação com Barbie, porque assim, o que a gente criticou em Barbie? Porque que ela esfrega na nossa cara muitas coisas, né? Ela joga na nossa cara mesmo muitos temas que são assuntos que a gente vê todos os dias e a gente já tá meio que exaurido disso. Da mesma forma, Oppenheimer também faz isso. Ele esfrega na nossa cara, só que ele esfrega na nossa cara exatamente isso que tu tá dizendo. Ele esfrega na cara uma coisa que a gente sabe que existe, mas escolhe não ver. A gente sabe que todas as grandes guerras que aconteceram no mundo, os Estados Unidos estava inserido no meio de alguma forma. Ele ofereceu dinheiro, ou ele ofereceu armas, mas ele estava envolvido tudo para que, no fim das contas, os Estados Unidos é quem ganhe poder no fim das contas, porque, não sei se vocês sabem, humanidade, mas assim, o mundo gira em torno do dólar, e o dólar que é uma moeda americana. Então, se países entram em guerra, o que acontece com esses países? Eles perdem dinheiro. Se eles perdem dinheiro, o dinheiro deles desvaloriza. E qual dinheiro é valorizado? O dólar, porque é ele que está sendo usado no lugar da moeda dessas outras pessoas. Então, todas as grandes guerras que aconteceram no mundo, por algum motivo, os Estados Unidos foi ficando cada vez mais e mais rico, pela misericórdia. Esse é um cenário que, graças a Deus, tem mudado nos últimos tempos, né? Inclusive, o próprio Brasil entrou nessa briga aí, mas é que, falando sobre isolado, ele estava... toda a questão da bomba atômica ter sido criada dentro dos Estados Unidos, e ela tinha que ser criada logo antes que os russos criassem a bomba atômica. Tinha muito mais a ver com política do que necessariamente temos que criar a bomba atômica para nos defender, né? Como tu falou. Não foi para defender ninguém, foi para te atacar num país que não tinha como se defender, só para te demonstrar para o resto do mundo que tu tem poder. Porque o grande ponto foi exatamente isso, foi demonstração de poder, como tu mesmo bem colocou. Os Estados Unidos atacou Hiroshima e depois Nagasaki para demonstrar poder para os países que tinham poder, né? Principalmente para a Alemanha e para a Rússia. Olha só, a gente tem a bomba atômica. Cuidado. E a gente não atacou vocês, porque eles poderiam ter atacado a Alemanha, eles poderiam ter atacado a Rússia. Ao invés disso, eles atacaram Hiroshima e Nagasaki, eles atacaram o Japão, que não tinha como se defender naquele momento. Tudo para demonstrar poder. E a série é ótima. O filme trata isso como, de fato, uma reunião de negócios. É muito doido ver essa cena, que é as cenas que eles estão conversando ali, qual será o melhor lugar para atacar a bomba atômica? Como se eles estivessem decidindo, onde é que a gente vai dar uma festa, gente? Onde é que a gente vai dar essa festa? Será que nesse local é melhor? Aí o próprio Oppenheimer fala, acho que nesse
lugar que seria melhor porque a bomba reagiria melhor. Tá entendendo como é doido? E como o filme esfrega isso na nossa cara. Tipo, meu amigo, se você não sabe, é isso que acontece. Então, é aquilo que o Hollywood ama fazer, que é mostrar, apresentar os desvios de caráter das pessoas, principalmente dos vilões, enquanto os mocinhos tem sempre um paninho passado na cabecinha deles. Acontece o mesmo com o Oppenheimer. No final do filme aparece lá ele ganhando o Nobel dele, e as pessoas que traíram ele vão lá, apertam a mão. Tem essa cena, inclusive, é muito boa, porque a Emily Blunt, né, a atriz, a personagem, ela mexe a boca porque ela quer cuspir muito na cara de um cara que ela tinha prometido anos atrás que tinha que cuspir na cara dele, só que ela nunca teve a oportunidade de fazer isso, e dá pra ver na expressão dela que ela quer muito cuspir na cara dele, e ele percebe isso, meio que se afasta um pouco. Então a gente é doido, na verdade, não diria nem que é interessante ou que é legal, mas é muito doido como o filme esfrega na nossa cara, da mesma forma que Barbie faz, só que aqui ele esfrega uma coisa que a gente sabe que existe, mas que a gente ignora, que a gente escolhe ignorar. Então é isso, gente! Muito, 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 muito obrigado. Obrigado Então a todo mundo que ficou até obrigado, aqui. até a próxima. E semana que vem eu acho que a gente não tem um tema definido ainda. Acho que durante a semana a gente vai conversando e a gente encontra um tema legal que a gente pode abordar aqui semana que vem. Mas eu quero agradecer muito mesmo a todo mundo que assiste. Se assistiu até aqui, pelo amor de Deus, eu não sei. Mas pelo like, pelas visualizações, pelo TikTok, pelo Kawaii. Eu quero dizer que eu vou acrescentar agora o Kawaii do Shad na descrição, que eu não coloquei, porque a gente tá iniciando, e o meu TikTok pra vocês seguirem ele e eu. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau. Só pra finalizar, né, antes da gente finalizar de vez mesmo, também quero agradecer, né? Compartilha, curte, manda pros coleguinhas, vocês vão gostar da gente. Vai ter parte 2 Marvel, como a gente prometeu, vai ter, só que não agora. A gente vai esperar, muito provavelmente esse ano não vai ter, porque a gente está esperando sair mais coisa da Marvel para poder ter um veredito final sobre qual é o futuro da Marvel. Ainda mais que saiu agora The Marvels, né, com uma cena pós-crédito que a gente já meio que esperava. Mas, como eu falei, a gente vai conversar sobre isso em um outro momento. E, cara, acompanha a gente nas redes sociais. A gente volta e meia, posta alguma coisa, e se tiver temas, vão surgir, vão ter mais episódios, obviamente. Acompanha a gente, que a gente tem muita coisa legal pra conversar.